Com uma equipe multidisciplinar, o Dr. Bruno Reis Ferrari trata de feridas complexas de uma forma muito eficiente. Assista ao Vozes da Saúde de hoje e confira o que ele diz sobre o assunto. Sejam bem-vindos ao Vozes da Saúde, programa produzido pelo SimSaúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde, especialmente para você que é profissional da saúde, mas também para você que gosta de saber sobre o tema. Hoje nós vamos conversar com o cirurgião vascular, o Dr. Bruno Reis Ferrari. Ele é especialista em feridas complexas, que costumam atingir doentes que ficam acamados por muito tempo, diabéticos, pessoas com mais idade. Ele está trazendo as últimas tecnologias para a cura deste mal, e isso vai acrescentar no seu currículo. Seja bem-vindo, Dr. Bruno. Obrigado, Silene. Agradeço o convite de Silene, Davi, do SimSaúde e agradeço também a presença de quem está assistindo a gente. Isso mesmo. Dr. Bruno, o que te levou a fundar o Instituto Alesi? O Instituto Alesi ele é um centro de saúde, uma equipe interdisciplinar de tratamento de pacientes que estão passando por um problema de cicatrização. Estão tendo uma ferida complexa, simples e difícil de cicatrização. Na minha vivência de cirurgião vascular, né, de cirurgião geral, a gente aprende que o tratamento desse estilo de paciente, né, as doenças, as necessidades, a gente aprende que o tratamento precisa ser de uma equipe. Não adianta ter só um profissional cuidando desse paciente, porque o tratamento fica ineficaz. Então, a gente desenvolveu um modelo de atendimento integral no Instituto Alesi. Eu gosto de falar assim, que não adianta nada a gente colocar o ouro como curativo na ferida do paciente, sendo que o diabetes está descontrolado. E o contrário é a mesma coisa, não adianta a gente dar o suporte nutricional, controlar o diabetes e o curativo estar inadequado. Então, no Instituto Alesi, a gente conseguiu unificar o tratamento, protocolar um atendimento interdisciplinar. Então, a gente tem toda a equipe que precisa para ser tratado o paciente. Não adianta tratar a ferida. O paciente não é uma ferida. Sim. O paciente é um paciente que está com uma ferida. O Instituto Alesi ele está sediado em Campinas? Isso, a gente está em Campinas, no centro, né, naquele quarteirão do Mercado Municipal. Tá. Tem planos para expandir o a gente Instituto? sempre tem, né? A gente sempre tem. A gente tem algumas frentes de trabalho, não só na nossa clínica, mas também nas frentes hospitalares, né? De consultoria, de terceirização do nosso serviço. A gente desenvolveu um protocolo de atendimento do paciente. Então, esse protocolo a gente consegue implementar em outros locais, seja centros de saúde, instituições, home care, né? Em todos esses serviços a gente consegue expandir. Mas no nosso lugar, a gente por enquanto tá bem lá. O Instituto Alesi é especializado no tratamento de feridas complexas, né? Eu queria saber o que são feridas complexas e se tem uma classificação delas. Existe. Apesar de ser um pouquinho controverso, né, de acordo com a especialidade e de quem está tratando. As feridas têm as classificações de tempo, né, então aguda e crônica. Então, uma ferida que passa de 15 dias, numa determinada etapa da cicatrização, a gente pode considerar uma ferida que era aguda crônica, né, então é o tempo, por exemplo, uma ferida, um ralado no joelho, é uma ferida aguda, fez agora. Se aquela ferida demora para cicatrizar, a partir de um tempo a gente pode falar que é uma ferida crônica. Isso é importante a gente saber porque o curativo, a chance de infecção, o ajuste do paciente, parte nutricional, isso aí a gente precisa saber. E essa classificação, essa diferenciação é importante. E também uma ferida, quando ela passa de um tempo com o tratamento otimizado, mas sem o sucesso de cicatrização, a gente pode falar que a gente está com uma ferida de difícil cicatrização. Né? Isso já é uma classificação hoje utilizada.
Feridas complexas são feridas que demandam um atendimento diferenciado, né? Seja um tratamento diferenciado em curativo, tratamento cirúrgico, tratamento interdisciplinar, né? Mas são feridas complexas, são feridas que demandam uma complexidade maior no tratamento. Isso inclui uma escara que popularmente todo mundo acaba conhecendo, porque acomete pacientes que ficam muito tempo deitados. Sim. Também. O paciente que fica muito tempo deitado, ele tem uma chance maior de ter essas escaras, né, sacral, das localizações de proeminência óssea, porque é uma localização que fica muito tempo apoiada, tem um dano repetitivo na pele, né, por falta de sangue, todo um mecanismo que acontece. Principalmente quando você não tem a mudança de decúbito, né, não tem o ajuste do paciente para ele não ter tanto apoio. Essa lesão é uma lesão crônica, porque tem um tempo maior para a cicatrização, fica um tempo grande aberto, e é uma ferida complexa porque não é uma ferida, é um paciente que tem uma ferida e é um paciente que ficou muito tempo acamado, então provavelmente perdeu massa muscular, parte nutricional é deficitária, né? Tem uma mobilidade limitada, então esse ajuste do paciente precisa ser complexo, não é só o curativo. E esse tratamento nesse paciente acaba sendo um tratamento interdisciplinar ou vocês vão cuidar apenas da ferida complexa? Idealmente. Sim. O ideal é interdisciplinar, porque a gente precisa ajustar o curativo, seja ele qual for, medicina regenerativa, curativa a vácuo, um curativo simples, né, uma absorção, controle de oxidato, mas também precisa ter um ajuste das doenças do paciente, diabetes, se é um paciente da faixa geriátrica, acompanhamento com a clínica médica geriatria, a parte nutricional é importante, porque a gente tem que ter um aporte de vitamina, proteína, né, até oxigênio, dos nutrientes, enfim. O paciente precisa cicatrizar. Quem vai cicatrizar é o paciente, não é o curativo. Então, se essa parte do paciente não estiver boa, a gente não vai ter o sucesso. O mesmo resultado, Exato. Né? E uma coisa que a gente, na nossa vivência, começa a perceber é acompanhamento psicológico. Né? Não só do paciente, mas é um paciente acamado, às vezes ele não tem uma comunicação, né? Não é contactuante, mas quem está cuidando do paciente? O cuidador, o familiar, quem está lá, quem troca o curativo, às vezes o acompanhamento psicológico precisa ser nesse sentido também. E isso faz a diferença para o sucesso do tratamento. Então é toda essa equipe que precisa trabalhar junto. Porque imagina, o cuidador não quer trocar o curativo, ou não sabe, precisa de orientação, não está sendo efetivo, né? Ou não está oferecendo nutrição, enfim. Então esse acompanhamento psicológico e orientação familiar, cuidador, faz parte do sucesso. O Instituto Alesi oferece esse tratamento interdisciplinar ou vocês vão com a sua especialidade dentro de hospitais, residência, onde exista o paciente necessitado desse tratamento? A gente consegue estar em todo lugar, como equipe, né? Como equipe. Como a gente tem um protocolo de atendimento e dentro desse protocolo a gente direciona o paciente para a equipe necessária, né? O paciente é jovem, não precisa de acompanhamento geriátrico. Não tem diabetes, não tem alguma doença de base, também não precisa ter acompanhamento médico, vamos dizer assim. Então a gente consegue direcionar para a nossa equipe, mas o tratamento em si é em equipe e pode ser em hospital. Na verdade deveria ser onde que precisa ser, né? Seja em hospital, seja domicílio, seja home care, seja a casa de repouso, no hospital de transição, enfim. Vocês clínica. Entram dando a contribuição de vocês, Exato. Né? Inclusive existe um movimento, né, das clínicas, consultórios, né, multiclínicas de multiespecialidades, né, de ter um serviço desse para tratar as complicações e não deixar o paciente sair de lá. Não sair de lá como mercado, mas não conseguir ter a oportunidade de tratamento. Isso é mais importante. É mais importante. E isso a gente consegue fazer também, porque a gente consegue dar a oportunidade de tratamento para o paciente, deixando ele no lugar onde ele já está. Né? Então, não necessariamente você manda para mim. O senhor já falou umas 2, 3 vezes no diabético, né? Sim.
A pessoa que sofre de diabetes está mais propensa a ter ferimentos que não cicatrizam? Sim, por alguns mecanismos, tá? Geralmente é nos pés, né? Porque é o local que está tendo mais impacto, está tendo mais alteração, principalmente alteração neurológica. Então a gente tem alteração dos nervos, né, sensitivos, dolorosos, que fazem a sensibilidade dolorosa. A gente tem alteração de microcirculação, né? E a gente tem, pelo diabetes, o processo de meta-inflamação, a gente tem uma deficiência das células de defesa. Então a gente junta um paciente que não sente dor, não sente o tato, não chega sangue, né, que manda os nutrientes, tudo, e os nutrientes, as células que precisam para cicatrizar funcionam ruim. O paciente pisa numa pedra, pisa num prego, ou usa um calçado que aperta, machuca, fica raspando, desenvolve uma lesão e não tem um mecanismo adequado para cicatrizar. Então, o problema ele é, doutor, a ferida apareceu de ontem para hoje. Eu acredito nisso. Mas o problema já está vindo de bastante tempo. A ferida foi o ápice, né? E, tendo essa ferida, o processo de cicatrização é lento, né? Existe até algumas classificações para saber a evolução da cicatrização. Lá no final, o que demora mais, né, na verdade, é o diabetes. Mas por conta desses... não adianta nada a gente colocar coisas de curativo na ferida, sendo que a gente não tem o que está vindo por trás, que é a circulação, que é a parte da neuropatia, tirar o fator desencadeante, né? E as chances de infecção por conta dessas células de defesa com deficiência. A gente voltou a falar então no tratamento multidisciplinar, né? E não foi nem de propósito. Não é? Está comprovando, né? A gente está comprovando. Eu falo mesmo, o paciente não é uma ferida. É uma pessoa que está passando uma ferida. Sim. Né? A nossa enfermeira ela fala que não é uma ferida, é um paciente ferido. É um paciente ferido. Então, isso e falando nisso, em enfermeiro, enfermagem, como é que os trabalhadores da enfermagem nos hospitais podem contribuir com os pacientes para que eles não adquiram feridas? Mais importante que o tratamento, principalmente paciente diabético, né? Sim. É o preventivo. É a profilaxia. Isso. Né? Seja na parte hospitalar, então a mudança de decúbito, né? Algumas coberturas, né? Alguns correlatos, enfim, para prevenção. Né? Então o paciente fica muito tempo acamado, ele precisa ter um ajuste para não ter o apoio repetitivo, não ter um mecanismo de doença, né? Repetitivo. A parte de ajuste dos equipamentos, isso é importante, não ocasionar nenhum dano. Isso daí é controle hospitalar, né? E o paciente que já está no domicílio, né? Ajuste de calçado, palmilha, né? O paciente diabético que tem essa neuropatia precisa ter esse ajuste para não ter um calçado que machuca, não ter um calçado que propicia a alteração óssea por conta da neuropatia. Então esse ajuste de palmilha e calçado é importante, né? Diminuir fatores de risco de desenvolvimento de lesão, então ter obstáculo em casa, um piso errado. Isso daí acontece com uma certa frequência, principalmente na parte do paciente geriátrico. Sim, banheiro sem proteção, com piso escorregadio. Banheiro antiderrapante, né, o calçado errado, aqueles calçados que ficam pegando no chão e o paciente ele acaba caindo. Então isso acontece com uma certa frequência. E orientar o seu paciente a autoexame. Então sempre está olhando o pé, sempre está olhando as pernas, né? À procura de alguma alteração, seja uma ferida, seja uma calosidade, seja alguma coisa que chama a atenção, é importante, né? E os que a gente sempre sabe, mas a gente acaba sendo teimoso de não fazer, que é atividade física,
né? Controle alimentar, Sim. né? Fazer uma dieta, mas não é fazer a dieta, não, é comer direitinho, a gente sabe que precisa, claro, cada condição é uma condição, mas a gente precisa ter todo esse aporte. Atividade física, pensando em circulação, a melhor é a caminhada. Né? Então, orientar certinho o seu paciente. Melhor é a caminhada? Para a circulação venosa, né? É o melhor. É o melhor, tá? Caminhada, corrida, bicicleta, natação são as melhores, mas ainda a caminhada é o mais fácil de fazer e é o melhor ainda pensando em resultado. Né? E tempo quanto? 1 hora por dia? Ou nem precisa isso? 15 minutos já está ajudando? Os 40 minutos todo dia é interessante. Os 40 minutos. Né? Evitar ficar muito tempo na mesma posição, né? Manter a perna mais elevada pensando no inchaço. Então isso daí são fatores que ajudam essa parte de prevenção também. Isso inclui o jovem? O jovem já tem que começar a fazer esse trabalho preventivo também? Se o jovem já tem um diabetes tipo 1 ou alguma coisa, alteração assim, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter, né? É mais fácil o convencimento desse paciente, né? Porque ele já tem esse entendimento e é mais fácil ele usar do que um paciente já mais idoso de fazer, mas enfim, precisa ter essa ideia preventiva. Mas se o paciente não tem alguma doença, alguma coisa que pensar mais na parte genética, né? Na parte hereditária, na verdade. Então, meu pai, minha mãe, meu avô já teve ferida por conta das varizes, alguma coisa, preciso puxar a sardinha para mim vascular, né? Então, já tem alguma varize, já teve ferida por conta disso, começa a fazer uma prevenção, passa para o seu cirurgião vascular, né? Atividade física é importante, né? Identificar alguma alteração. Não tem alteração nenhuma, trabalha com meio elástico, atividade física seria interessante, né? Mas não tenho nada, talvez aí é preventivo de evitar situações de risco, evitar fatores de infecção, né? Higiene, usar calçado adequado. Né? Então é mais nesse sentido mesmo. Tá. O que levou um cirurgião vascular a se especializar em feridas complexas? Eu sou cirurgião geral, né, quando eu acabei a faculdade, aí depois eu fiz residência de cirurgia vascular, e tanto na cirurgia geral como na cirurgia vascular a gente tem uma proximidade, tanto com complicação cirúrgica, né, ou paciente acamado, escara, debridamento, cirurgias, amputações, isso daí. Então eu fui para esse lado por querer tratar o doente. A cirurgia vascular hoje tem uma linha muito forte estética, eu valorizo isso daí, mas eu fui para outro lado, que é a parte de feridas de doentes. Né? Então, e esse entendimento de interdisciplinaridade, de tratar o paciente como equipe, isso aí eu fui desde a faculdade, que eu era aqueles meios rato de hospital, que estava durante o plantão, não tinha nada para fazer, eu ia ao pessoal da enfermagem para dar banho no paciente, pegar acesso, trocar curativo. Né? Então eu já fui desenvolvendo isso daí, né? Que o tratamento tem que ser em equipe. E na verdade tudo deve ser, não só o tratamento de feridas, mas todo o tratamento tem que ser em equipe. Tem que ser em equipe, né? É difícil a gente ainda entender isso daí como profissional da saúde, porque a gente aprendeu que não é tão bem assim. Não é bem assim. A gente vê colegas ainda, né, de todas as especialidades da área da saúde, que ainda tem um pensamento meio quadrado nesse sentido. E tudo bem, a gente só está fazendo diferente. Isso. Doutor Bruno, existe alguma pesquisa que mostre a incidência dessas feridas no Brasil? Existem. A gente tem o DataSUS, né? Tem outros numeradores. Porém, além dele ser bastante atrasado, eu vi esses dias, tem classificação, tem numeradores lá que é de 2011. Então são bem atrasados. Não tem tanta, não são tão fiéis à realidade. Né? Os mais atuais, assim, pensando em diabetes, alguma coisa assim, eles não são tão fiéis à realidade, porque é difícil também ter esses números. Né? A gente até está com um projeto, não com o Instituto, de ter esses numeradores municipais, né? Mas isso está muito
de cada bairro, cada UBS. Então, juntar todos esses dados ainda não tem. Isso pensando em diabetes. Pensando em feridas, aí são todas estimativas, né? Desculpa, pensando no diabetes antes, a gente tem os numeradores globais, né? O IDF, o WGDF, que aí eles dão dentro do atlas deles os números todos, né? O último agora mostrou os dados do Brasil por região, então isso daí é um pouquinho mais fiel, mas mostra lá que também não é tão real, tá? E pensando em feridas, a gente só tem algumas estimativas, né, de qual é a proporção, de quanto tem de pacientes passando por algum problema de cicatrização de feridas, alguma coisa assim. O que a gente tem mesmo são os números de cirurgias relativas ao diabetes, amputação, seja parcial ou total. Isso daí porque cirurgia aí já entra mais fiel, assim, se a gente tem esses números, sim. E a incidência é muito alta? Bastante alta, tá? Bastante alta. Tem dados mostrando que 11% dos pacientes que têm uma ferida, que tem diabetes, vão ter algum problema de amputação. Tem números mostrando que um paciente que tem diabetes vai ter 35% de chance de desenvolver uma lesão, e paciente que tem uma lesão acaba passando de 50% que vai passar por uma amputação. Tem várias fontes, né? Mas em média é 30% que vai desenvolver alguma complicação. Que vai desenvolver. Então é grande, a incidência é alta, né? A incidência é alta, né? E pensando em sistema de saúde, né, público, particular também, mas principalmente o público, é bastante oneroso. Sim. Né? Porque é um paciente que demanda de uma atenção, seja ela pontual, por exemplo, vou usar um curativo AVA, como a medicina regenerativa, é um custo um pouco mais elevado, né? Mas resolve. Mas se eu quiser usar o que tem infelizmente, o que tem no postinho de saúde, que é um custo mais baixo, eu vou usar por mais tempo. Por mais tempo. Ou seja, o custo dele acaba sendo alto também. Os cofres públicos é alto, né? Chance de complicação, seja de internação, seja internação prolongada em UTI, cirurgia. Então tem todas essas coisas que um tempo prolongado de tratamento demanda. Demanda, né? Custo, né? Infelizmente tem custo. Medicina não tem preço, mas tem custo. Tem custo, é verdade. A especialização em feridas complexas é algo novo, não é? Não? Para a enfermagem já existe, né? Existe faz tempo, a estomaterapia, né? Para medicina entra cirurgia vascular, cirurgia plástica, que entra com essa parte de feridas complexas, queimados, né? Cirurgia plástica. Mas nas outras especialidades existem também, mas entra como parte da equipe. Né, que soma o tratamento. Né? Mas a gente vê biomédico fazendo curativos, né, tratando os pacientes, fisioterapia também tem uma ligação forte, né? A nutrição da nossa equipe que faz, mas aí, lógico, cada um tem a sua autonomia, mas é o tratamento completo. Completo, né? Mas assim, especialização, eu acredito que é só a enfermagem que existe hoje. Só, né? E o Instituto Alesi, ele também se dedica à educação, né? À formação. Conta um pouquinho para a gente. Até pouco tempo atrás, a gente tinha alguns alunos que passavam com a gente de técnico de enfermagem, com estágio, né? A gente tem uma sala de aula, mas a gente tem os nossos eventos de curso, workshop, aulas. Né? A gente está terminando de gravar um material EAD, né, para aprimoramento. Na verdade, a gente não é formação, né, a gente não é não temos o MEC, alguma coisa assim, mas a gente tem alguns cursos de aprimoramento, né? Inclusive... cursos livres, né? Exato, né, os cursos livres e esse EAD que a gente quer mais programático, né? Mas a gente tem algumas pretensões para ir nessa linha de educação, não só em formação, como eu falei, do aluno, né, de técnico de enfermagem, mas também de aprimoramento do profissional que já está atuante. Né? Por exemplo, esse biomédico ou nutricionista que começa a atuar nesse meio, hoje existem uma oferta muito grande de cursos nesse sentido, mas alguns cursos com uma qualidade até baixa, né, e um desenvolvimento de conteúdo baixo.
né? Então, a gente tenta oferecer uma outra linha, né? Tanto de qualificação teórica, que é importante, mas também de vivência para o profissional. Um diferencial, né? Exato, exato. E esses cursos, eles são ministrados lá no Instituto Alesi, ou vocês fazem atendimento em estabelecimentos de saúde? A gente nas tem nossas empresas, frentes, né? a gente tem a maioria dos cursos é feito lá no nosso instituto, né? A maioria das aulas, dos eventos é feito lá no nosso instituto. Inclusive a gente está, você falou de expansão, a gente está aumentando um pouquinho para o lado para essa parte educativa. O EAD é a internet mas a gente tem os nossos treinamentos para centros de saúde, instituições, hospitais. A gente tem os treinamentos que a gente consegue fazer nas localizações. Exato. Né? Exato. Que é interessante também. Sim. Inclusive a gente está fazendo, a gente está fazendo para prefeituras também alguns treinamentos para os profissionais da rede pública. Né? Então a prefeitura chamou a gente para a gente fazer um treinamento com eles. Vocês já estão com experiências, acumulando experiências nessa área. Exato, exato. O treinamento não foi do nosso protocolo, foi um treinamento básico e médio do tratamento de feridas. De feridas, né? né? Esse daí foi só teórico. Uhum. Mas a gente consegue fazer um pouquinho mais amplo. Muito bom. Queria agradecer ao senhor pela sua presença, pelas informações relevantes que trouxe para a gente, que trouxe para os nossos ouvintes, para os profissionais da saúde, né? Se o senhor quiser deixar um recadinho, fique à vontade. Lógico. De novo, obrigado o convite. O convite que foi feito. Desculpa se eu falei muito. Imagina, não. Sou um empolgado. Claro, fica o convite para quem quiser conhecer a gente lá no Instituto Alesi. Seguir a gente nas nossas redes, é instituto.alesi, A-L-L-E-Z-I. Estamos nas redes todas aí, a gente costuma responder sempre. Tá? Ótimo. Nosso e-mail, diretoria@alesi.com.br, né? E quem quiser conhecer, é só lá, a gente está no centro de Campinas, naquele quarteirão do Mercado Municipal, e estamos à disposição. Algum paciente, quem quiser discutir algum caso, alguma coisa, né? Só nos chamar que a gente está por aqui. Hospitais, estabelecimentos de saúde que precisem desse tipo de serviço, claro, de uma forma colaborativa, também podem entrar em contato, e os profissionais da saúde interessados nos cursos, né, no aperfeiçoamento profissional, também podem contar com mais essa opção em educação. Muito obrigada, doutor Bruno. Fica convidado para uma próxima vez. Eu voltar para bater um papo com a gente. E se você curtiu esse programa, não esqueça de curtir, de compartilhar e seguir o nosso canal. Até a próxima!